Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol se despedia lento, como se também tivesse cansado de ver tanta solidão naquele pedaço de mundo. Depois de um dia inteiro na lida com o gado, o corpo doía e o suor escorria como parte da rotina. O cavalo branco seguia o passo firme pela estrada de terra, cortando o cerrado em linha reta, e eu deixava as rédeas frouxas. Ele conhecia o caminho, conhecia melhor que eu. O cheiro de capim misturado com o calor da tarde deixava tudo igual. Sempre igual. O mesmo céu alaranjado, a mesma poeira que grudava na roupa, o mesmo silêncio que pesava mais que o cansaço do corpo. 32 anos morando nessa fazenda, 32 anos fazendo o mesmo trajeto de volta para casa. E nos últimos 7 fazendo sozinho. 7 anos desde que ela se foi. Não gosto de pensar nisso. Mas o pensamento vem mesmo quando não chamo. Vem no balanço do cavalo, no ranger da sela, no vento morno que bate no rosto. Vem na curva da estrada, naquele trecho onde a cerca é mais baixa e dá para ver o pasto do vizinho. Vem na lembrança do riso dela ecoando pela casa. Vem e dói. Sempre dói. O cavalo diminuiu o passo sozinho. Eu nem puxei as rédeas. Ele sentiu algo. Ou talvez eu tenha sentido primeiro e ele apenas obedeceu ao que meu corpo já sabia. Ali, na curva perto da antiga serraria, algo estava diferente. Não era barulho. Não era movimento brusco, era algo mais sutil, uma presença, um deslocamento no ar. Como quando você sabe que tem alguém te olhando, mesmo sem ver ninguém. Puxei as rédeas de leve e o cavalo parou. Fiquei parado também, só ouvindo. O vento nas folhas secas, o canto distante de uma seriema, o próprio coração batendo mais forte que devia, e então ouvi um som baixo, arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado pela terra, um gemido abafado misturado ao ranger de madeira. Meu estômago apertou sem eu entender por quê. Não era medo, era outra coisa, um incômodo, um pressentimento. Toquei de leve o flanco do cavalo e ele avançou devagar. A curva se abriu à minha frente e a velha serraria apareceu, ou o que sobrou dela. Paredes de madeira apodrecida, telhado de zinco furado, mato crescendo pelas frestas. Fazia anos que ninguém trabalhava ali. Desde que o velho Sebastião morreu, o lugar virou ruína. Fantasma de um tempo que não volta mais. Mas ali, naquele fim de tarde, alguma coisa se movia. Não consegui ver direito de onde estava. A luz já estava fraca, dourada e suja de poeira. As sombras eram longas demais, mas havia algo, alguém, uma forma escura, pequena, curvada, se arrastando pelo chão da serraria. O som continuava, aquele gemido baixo, aquele ranger. Meu coração disparou. Desci do cavalo devagar, sem fazer barulho. Amarrei ele num mourão velho e me aproximei a pé. Cada passo na terra seca fazia um som que parecia trovão nos meus ouvidos. Não sabia o que ia encontrar. Não sabia se devia me aproximar, mas algo dentro de mim, talvez a mesma coisa que me mantinha vivo nesses anos todos, não me deixava ir embora. Cheguei mais perto. A figura ainda estava de costas, curvada, arrastando algo. E quando o vento mudou de direção, trouxe junto um cheiro azedo de suor velho, de roupa suja, de corpo cansado demais para continuar. Foi quando ela virou o rosto e o mundo parou. Não era um bicho, não era um ladrão, não era nada que eu pudesse ter imaginado. Era uma pessoa, uma mulher, velha, franzina, com o rosto queimado de sol e os olhos fundos como 2 buracos sem fundo. Ela me olhou com um misto de susto e resignação, como quem já não espera nada de bom de mais ninguém. E continuou puxando aquele tronco de madeira que era quase do tamanho dela. Minha garganta secou,
Meus punhos cerraram, e pela primeira vez em 7 anos senti algo além da dor da perda. Senti raiva. A raiva veio primeiro, depois veio a incredulidade, e por último veio aquela sensação de estar vendo algo que não deveria existir, mas existe, e você sabe que vai carregar aquela imagem para o resto da vida. Fiquei parado ali, a uns 10 metros dela, tentando processar o que meus olhos viam. Uma mulher idosa, corpo tão magro que parecia que ia quebrar com o vento, arrastando um mourão de cerca. Não um pedaço pequeno, não uma tábua, um mourão inteiro, daqueles que 2 homens precisam carregar juntos, daqueles que a gente enterra 1,5 metros no chão para aguentar o peso do arame farpado. Ela puxava com as 2 mãos, os pés descalços raspavam na terra. O vestido, se é que dava para chamar aquilo de vestido, era um trapo sujo, rasgado nas laterais, manchado de barro velho e suor. O cabelo grisalho grudava na testa e no pescoço, e o som que saía dela não era nem gemido nem choro, era algo pior. Era o som de quem já não tem força nem para reclamar, mas o corpo ainda insiste em fazer barulho. Dei um passo à frente. Ela parou na hora. Virou o rosto rápido demais, assustada, e quase perdeu o equilíbrio. Os olhos arregalados me mediram de cima a baixo. Olhos que já tinham visto coisa demais. Olhos que não esperavam ajuda, só esperavam mais peso. Moço, a voz saiu rouca, quebrada. Moço, eu tô trabalhando, não tô fazendo nada de errado não. Trabalhando. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Trabalhando? Repeti, e minha própria voz saiu mais dura do que eu queria. A senhora está arrastando um mourão que pesa mais que a senhora mesma. Que trabalho é esse? Ela abaixou os olhos. As mãos tremiam agarradas na madeira. Tremiam não de medo, mas de esforço, de cansaço, de tanta coisa que eu nem conseguia nomear. O patrão mandou o moço. Disse que se eu não terminar de arrumar essa cerca até escurecer, ele não me dá janta. E se eu não trabalhar direito, ele me manda embora. Olhei em volta. A serraria abandonada. O mato crescendo por tudo. As tábuas apodrecidas. As paredes tortas. Não tinha patrão ali. Não tinha ninguém além dela e de mim. Que patrão? Perguntei, dando mais um passo. Aqui não tem ninguém, senhora. Esse lugar está abandonado faz anos. Ela engoliu seco. Apertou mais os dedos no mourão, como se fosse a única coisa real que ela ainda tinha para se segurar. Ele vem de noite, moço. Vem ver se eu terminei o serviço. Se não terminar, ele fica bravo. Já fiquei sem comer 3 dias seguidos porque não consegui. Mas hoje eu vou conseguir. Eu preciso conseguir. A voz dela tinha uma urgência desesperada. E foi nessa hora que percebi. Ela não estava mentindo. Ela acreditava. Acreditava de verdade que alguém ia voltar. Acreditava que se não terminasse, ia sofrer consequência. E talvez fosse verdade. Talvez alguém tivesse colocado ela ali. Talvez alguém tivesse dito essas coisas. E ela, velha, sozinha, sem para onde ir, tinha acreditado. Sentia a raiva subir pela garganta. Raiva de quem faz isso com um ser humano. Raiva de quem explora, de quem esmaga, de quem tira até a dignidade de alguém que já não tem mais nada. A senhora não precisa fazer isso, eu disse, tentando controlar o tom. Ninguém tem o direito de mandar a senhora fazer isso. Ela balançou a cabeça. Balançou devagar, com aquela tristeza cansada de quem já desistiu de lutar. Tenho que fazer, moço, senão eu não como, senão eu fico na rua. Eu não tenho mais ninguém, não tenho casa, não tenho família que queira saber de mim. Só tenho isso aqui, só tenho isso aqui. As palavras ecoaram dentro de mim como um trovão surdo. Quantas vezes eu já tinha pensado a mesma coisa? Quantas vezes, deitado naquela cama vazia, olhando para o teto escuro, eu tinha me sentido exatamente assim, sozinho, sem ninguém, com nada além de uma rotina que me mantinha vivo, mas não me fazia viver. Dei mais um passo.
Ela recuou, o corpo tenso, os ombros encolhidos, pronta para apanhar, pronta para ser enxotada, pronta para qualquer coisa, menos para bondade. Eu não vou machucar a senhora. Falei devagar, levantando as mãos. Só quero ajudar. Ela me olhou desconfiada, como se ajudar fosse uma palavra que ela não conhecia mais, como se tivesse esquecido que isso ainda existia no mundo. Ninguém ajuda de graça, moço. Eu ajudo. O silêncio que caiu entre nós dois foi pesado. Pesado como aquele mourão, pesado como a vida inteira dela, pesado como os 7 anos que eu carreguei sozinho. Fui até ela, devagar, sem pressa. Ela não se mexeu. Apenas me acompanhou com os olhos, os ombros ainda tensos, o corpo pronto para correr se precisasse. Mas não correu. Quando cheguei perto, vi as mãos dela direito, calejadas, rachadas, sangrando em alguns pontos. Os ombros tinham marcas roxas, marcas de tanto carregar peso. O pescoço também. E os pés descalços estavam inchados, cortados, cobertos de terra e sangue seco. Senti uma dor no peito, uma dor física, como se alguém tivesse enfiado a mão lá dentro e apertado. A senhora não vai carregar isso, eu disse, e minha voz saiu mais firme agora. Eu carrego. Ela abriu a boca para protestar, mas eu já tinha me abaixado e pegado o mourão. Era pesado mesmo. Pesado para mim, que trabalhava todo dia no campo. Não consigo imaginar o que era para ela. Levantei o tronco no ombro e comecei a andar. Não sabia para onde. Não sabia o que ia fazer com aquilo. Só sabia que ela não ia carregar mais. Ouvi ela atrás de mim, os passos arrastados, a respiração ofegante. Moço, o senhor não precisava... Precisava sim, cortei sem parar. E vou fazer mais. Vou tirar a senhora daqui. Ela parou de andar. Ouvi o silêncio dela, um silêncio pesado, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Tirar? Para onde? Parei, virei para trás, olhei para ela. Aquela mulher franzina, suja, machucada, perdida. E pela primeira vez em 7 anos, senti que tinha um propósito. Algo além de acordar, trabalhar, comer e dormir. Algo que fazia sentido. Para minha casa, respondi. A senhora vai comigo. Vai comer, vai tomar banho, vai descansar e ninguém vai mandar a senhora carregar mais nada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não caíram. Apenas ficaram ali, brilhando na pouca luz que ainda restava. E ela balançou a cabeça. Balançou devagar, como se não acreditasse. Como se fosse um sonho. Como se a qualquer momento eu fosse sumir e ela ia acordar de novo naquele pesadelo. Mas eu não sumisse. Larguei o mourão no chão e estendi a mão. Vem, eu disse. A gente vai embora daqui. Ela olhou para minha mão, olhou por um tempo longo demais e então, devagar, colocou a mão dela na minha. Era leve, leve demais, leve e gelada, mesmo com tanto calor. E foi nessa hora que percebi. Eu não estava salvando ela, era ela que estava me salvando. A mão dela na minha era tão leve que quase não sentia o peso, mas sentia o tremor. Sentia o frio naqueles dedos finos, calejados, machucados. Dedos que tinham trabalhado demais e recebido de menos. Dedos que carregavam a história toda de uma vida que ninguém tinha se dado ao trabalho de perguntar. Segurei com firmeza, mas sem apertar. Não queria assustá-la. Não queria que ela pensasse que era mais uma armadilha. Mais um peso disfarçado de ajuda. Tem alguma coisa sua aqui? Perguntei, olhando em volta. Alguma coisa que a senhora queira levar? Ela fitou a serraria velha, depois olhou para o chão e finalmente apontou com a outra mão trêmula para um canto escuro entre as tábuas apodrecidas. Ali, meio escondido pelo mato, tinha um saco de estopa rasgado. Só aquilo ali, moço. Não tenho mais nada. Fui até lá e peguei o saco. Era leve. Leve demais para conter uma vida inteira. Abri só um pouco, só para ver se tinha algo que pudesse quebrar ou cair. Dentro tinha um lenço velho, dobrado com cuidado. Uma fotografia amarelada com as bordas rasgadas. Um terço de madeira, com algumas contas faltando, e mais nada. Era isso.
Tudo o que ela tinha no mundo cabia em um saco de estopa que nem servia mais para carregar feijão. Fechei o saco e voltei até ela. Ela ainda estava parada onde eu a tinha deixado. Não tinha fugido, não tinha desaparecido. Estava ali, esperando por mim. E aquilo me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Me fez sentir necessário. Vamos, eu disse, pegando de novo a mão dela. O cavalo está ali perto. A senhora aguenta subir? Ela olhou para o cavalo branco amarrado no mourão e engoliu seco. Faz tempo que eu não subo num cavalo, moço. Nem sei se consigo. Consegue sim, eu ajudo. Caminhamos devagar até onde o cavalo esperava. Ele nos olhou com aqueles olhos grandes e calmos e deu um pequeno bufo pelo nariz, como se estivesse aprovando, como se também soubesse que aquilo era o certo. Coloquei o saco de estopa amarrado na sela e me virei para ela. Vou pegar a senhora no colo e colocar lá em cima, tá bom? Não precisa ter medo. Ele é manso, nunca derrubou ninguém. Ela assentiu. Os olhos estavam arregalados, mas tinha uma confiança ali. Uma confiança frágil, mas era confiança. E isso já era mais do que eu esperava. Passei o braço por baixo dos joelhos dela e o outro pelas costas. Levantei com cuidado. Ela era leve, leve demais. Quase não pesava nada. Parecia que eu estava carregando um passarinho ferido. Coloquei ela na sela com delicadeza e ela se segurou na crina do cavalo. As mãos tremiam, mas ela não reclamou. Segura firme, eu disse. Vou subir atrás da senhora, a gente vai devagar. Subi na garupa e passei o braço em volta da cintura dela para que não caísse. Senti as costelas por baixo do vestido rasgado, senti os ossos, senti o corpo inteiro tremer. Não de frio, de alívio, de cansaço, de medo de que aquilo fosse um sonho e ela acordasse de volta naquele inferno. Toquei o cavalo de leve com o calcanhar e ele começou a andar, devagar, passo por passo. A estrada de terra se estendia à nossa frente, banhada pela luz alaranjada do fim de tarde. O céu estava tingido de vermelho, roxo e dourado. As nuvens pareciam algodão sujo. E o vento trazia o cheiro de terra seca, de mato queimado, de chuva que ainda não tinha vindo, mas já estava no ar. Durante um tempo, nenhum dos dois falou nada. Só o som dos cascos do cavalo na terra. Só o canto das cigarras aumentando conforme a noite se aproximava. Só a respiração dela, ainda ofegante, ainda tentando acreditar. Foi ela quem quebrou o silêncio. Por que o senhor fez isso, moço? A voz saiu baixa, quase um sussurro. Como se ela tivesse medo da resposta. Como se a resposta pudesse mudar tudo. Pensei um pouco antes de responder. Pensei nas palavras certas, mas não achei palavras certas. Só achei a verdade, porque ninguém devia carregar um peso daquele, ainda mais sozinha, ainda mais sendo tratada daquele jeito. Ela ficou quieta, sentiu o corpo dela relaxar um pouco, só um pouco, como se estivesse testando se podia confiar, se podia baixar a guarda. Tem gente que acha que idoso não serve mais para nada, ela disse devagar. Que a gente é peso, que a gente só atrapalha. Meu sobrinho. Ele disse que eu devia ser grata por ele me dar um lugar para ficar. Disse que eu devia trabalhar para pagar. E eu acreditei. Acreditei porque eu não tinha mais ninguém. Porque eu achei que era isso mesmo, que eu não merecia mais nada. As palavras dela me cortaram fundo. Porque eu conhecia aquele sentimento, conhecia a solidão, conhecia o vazio de achar que você não tem valor, que você não importa, que o mundo continuaria do mesmo jeito se você sumisse. A senhora merece sim, eu disse, e a voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Merece respeito, merece comida, merece um lugar para dormir, merece ser tratada como gente. E ninguém tem o direito de tirar isso da senhora. Ninguém, ela soluçou. Um soluço baixo, abafado, e senti os ombros dela tremerem. Ela estava chorando, chorando em silêncio,
chorando aquelas lágrimas que a gente guarda por tanto tempo que quando saem, saem queimando. Não falei mais nada, só segurei ela um pouco mais firme, só deixei que ela chorasse, porque às vezes é isso que a gente precisa, alguém que segure a gente enquanto a gente desmorona, alguém que não julgue, alguém que apenas esteja ali. O caminho até a fazenda parecia mais longo que o normal. Talvez porque eu estava indo devagar. Talvez porque pela primeira vez em anos eu não estava com pressa de chegar. Não estava com pressa de voltar para o silêncio da casa vazia. Porque agora o silêncio tinha outro significado. Tinha outra pessoa dividindo ele comigo. Passamos pela ponte velha. Passamos pelo pasto onde o gado já estava deitado, ruminando tranquilo. Passamos pela cerca que eu tinha consertado semana passada. E finalmente, quando o sol já estava quase sumindo no horizonte, a casa apareceu. Era simples, pequena. Paredes de tijolo à vista, telhado de barro, varanda de cimento rachado. Tinha uma mangueira grande na frente, com os galhos pesados de fruta. Tinha um cachorro velho dormindo no degrau da varanda. Tinha silêncio e tinha memória. Memória dela, da minha esposa, que tinha morrido ali, naquela casa, naquela cama. E eu tinha ficado. Tinha ficado porque não sabia para onde ir. Porque aquela casa, mesmo vazia, ainda guardava o cheiro dela, a presença dela, a falta dela. Parei o cavalo perto da varanda. O cachorro levantou a cabeça, olhou para mim, depois para a mulher e voltou a deitar. Ele estava velho demais para se importar com novidades. Desci primeiro e depois ajudei ela a descer. Ela quase caiu. As pernas não seguravam direito. Segurei ela pelos braços até que se equilibrasse. "A senhora está bem?" Ela assentiu, mas eu sabia que não estava. Sabia que ela estava exausta. Sabia que ela estava no limite. Mas também sabia que ela era forte. Forte demais. Forte demais para ter aguentado tudo que aguentou até agora. "Vem", eu disse, pegando o saco de estopa da cela. "Vamos entrar. Vou esquentar água para o banho e preparar comida." Ela me olhou com aqueles olhos fundos, ainda cheios de lágrimas, ainda cheios de desconfiança e esperança misturadas. "O senhor não precisa fazer tudo isso por mim, moço." "Eu sei que não preciso", respondi, "mas eu quero." E era verdade, eu queria porque pela primeira vez em 7 anos eu sentia que tinha um propósito. Queria porque cuidar dela era, de alguma forma, cuidar de mim também. Queria porque naquela mulher frágil, machucada, abandonada, eu via um pedaço de mim. Um pedaço que eu tinha tentado esconder. Um pedaço que também estava machucado, que também estava sozinho. Que também precisava de alguém que dissesse: "Você importa." Subimos os degraus da varanda. Abri a porta. O cheiro de casa fechada invadiu a gente. Cheiro de poeira, de solidão, de tempo parado. Mas também tinha o cheiro de madeira velha, de café requentado, de vida que ainda pulsava, mesmo devagar. Acendi a luz. O lampião a óleo iluminou a sala pequena, a mesa de madeira, as 2 cadeiras, o sofá velho, a estante com meia dúzia de livros que eu nunca mais tinha aberto. A fotografia dela na parede, sorrindo, viva, feliz. A mulher olhou em volta, olhou com cuidado, como se estivesse pisando em terreno sagrado, como se soubesse que aquela casa guardava dor, e guardava, muita dor. "Senta ali", eu disse apontando para o sofá. "Vou buscar água para esquentar, não vai demorar." Ela sentou devagar. O corpo afundou no sofá velho e ela deixou escapar um suspiro longo. Um suspiro de quem finalmente podia descansar. Fui até a cozinha. Peguei a lata grande e saí para buscar água no poço. A noite já tinha caído de vez. O céu estava estrelado, milhões de estrelas piscando lá em cima, indiferentes ao sofrimento aqui embaixo, indiferentes à dor, indiferentes à solidão, mas talvez não tão indiferentes assim,
porque se eu não tivesse passado naquela curva, se eu não tivesse ouvido aquele som, se eu não tivesse parado, ela ainda estaria lá, arrastando aquele mourão, sozinha, abandonada, sem ninguém, e eu ainda estaria aqui. Sozinho também, abandonado também, sem ninguém também. Enchi a lata de água e voltei para dentro. Coloquei no fogão a lenha, acendi o fogo e fiquei ali esperando a água esquentar, olhando para as chamas, pensando em como a vida é estranha, em como, às vezes, você encontra salvação no lugar mais improvável, na pessoa mais improvável, no momento mais improvável. Talvez Deus trabalhasse assim, em silêncio, sem aviso, colocando as pessoas certas no caminho umas das outras. Não com milagres barulhentos, mas com encontros quietos, com gestos simples, com uma mão estendida na hora certa. A água começou a ferver. Desliguei o fogo, peguei a lata com um pano grosso para não queimar a mão e levei até o banheiro pequeno nos fundos da casa. Enchi a bacia, peguei sabonete, toalha limpa e voltei para a sala. Ela ainda estava sentada, mas os olhos estavam fechados. E pela primeira vez, o rosto dela parecia em paz. "A água tá pronta", eu disse baixo, para não assustá-la. Ela abriu os olhos devagar. "Obrigada, moço, obrigada mesmo. Não precisa agradecer. Vai lá, se limpa, depois a gente come alguma coisa." Ela se levantou com esforço e foi até o banheiro. Eu fiquei ali, parado na sala, ouvindo o som da água. O som dela lavando o corpo, lavando a dor, lavando a sujeira do abandono. E pela primeira vez em 7 anos, a casa não parecia tão vazia assim. O som da água no banheiro continuava, um som contínuo, quase hipnotizante. Eu ficava ali parado, sem saber direito o que fazer com as mãos. Fazia tanto tempo que eu não tinha mais ninguém em casa que até os gestos simples pareciam estranhos. Preparar comida para 2 pessoas, arrumar um lugar para alguém dormir, esperar. Só esperar enquanto outra presença ocupava o espaço que tinha sido só meu durante tanto tempo. Fui até a cozinha e abri o armário velho. Tinha arroz, feijão cozido de ontem, uns ovos, farinha, café, nada muito elaborado, mas era comida de verdade. Comida que enchia a barriga e aquecia o corpo. Comida que eu tinha certeza que ela não comia direito fazia tempo. Acendi o fogão de novo, coloquei a panela de feijão para esquentar e comecei a fritar uns ovos na banha. O cheiro subiu pela cozinha e se espalhou pela casa. Cheiro de lar, cheiro de cuidado, cheiro que eu tinha esquecido que existia. Enquanto mexia os ovos na frigideira, minha mente voltava para a curva da serraria, para a imagem dela arrastando aquele mourão, para o corpo curvado, para os gemidos baixos, para as mãos sangrando. E a raiva voltava, uma raiva surda, profunda, que queimava devagar como brasa escondida debaixo da cinza. Quem faz isso com um ser humano? Quem olha para uma mulher velha, frágil, e acha que pode tratá-la como animal de carga? Quem dorme tranquilo, sabendo que deixou alguém naquela condição? O sobrinho. Ela tinha mencionado um sobrinho. Um maldito sobrinho que pegou a própria tia, alguém que provavelmente tinha cuidado dele quando era criança e transformou ela em escrava. Disse que ela devia ser grata. Grata. A palavra me enojava. Desliguei o fogo. Coloquei os ovos no prato junto com o feijão, arrumei a mesa, peguei 2 copos e enchi de água fresca. Quando terminei, o som da água no banheiro tinha parado. Ouvi a porta rangendo e ela apareceu na entrada da sala. Tive que segurar para não demonstrar o choque. Ela ainda estava magra, ainda estava frágil, mas agora estava limpa. O cabelo grisalho, ainda molhado, estava penteado para trás. O rosto, sem a camada de sujeira e poeira, mostrava rugas profundas, mas também mostrava traços que deviam ter sido bonitos um dia. Os olhos fundos ainda carregavam tristeza, mas brilhavam um pouco mais. E ela tinha vestido a roupa menos rasgada que tinha. Ainda era um trapo, mas era um trapo limpo. "Senta", eu disse apontando para a cadeira.
A comida tá pronta. Ela se aproximou devagar, como se ainda não acreditasse. Olhou para a mesa, para o prato cheio, para o copo de água, e os olhos encheram de lágrimas de novo. Moço, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só senta e come. Ela sentou. Peguei meu próprio prato e sentei do outro lado da mesa. A mesma mesa onde eu e minha esposa tínhamos comido juntos durante 25 anos. A mesma mesa que tinha ficado vazia depois que ela se foi. A mesma mesa que agora, pela primeira vez, voltava a ter 2 pessoas. Ela pegou o garfo com as mãos trêmulas e levou o primeiro pedaço de ovo à boca. Mastigou devagar, fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto limpo. Tá bom? Perguntei. Ela assentiu, sem conseguir falar. Continuou comendo, devagar, mas comendo. Cada garfada parecia uma bênção. Cada gole de água parecia milagre. E eu apenas observava, sentindo algo estranho crescendo no peito. Algo que eu não conseguia nomear. Algo entre alívio e propósito, entre dor e cura. Comemos em silêncio. Lá fora, a noite tinha chegado por completo. O som das cigarras tinha dado lugar ao canto dos grilos. De vez em quando, uma coruja piava ao longe. O vento balançava as folhas da mangueira na varanda. E dentro da casa, só o som dos talheres no prato. Só o som de 2 solidões se encontrando. Quando terminamos, ela me ajudou a recolher os pratos. Tentei impedir, disse que ela precisava descansar, mas ela insistiu. Moço, eu passei a vida toda fazendo isso. Deixa eu fazer. Me faz sentir útil. A palavra útil me doeu. Como se ela precisasse provar valor. Como se existir não fosse suficiente. Lavamos a louça juntos. Eu lavava, ela enxugava. E naquele gesto simples, naquela rotina doméstica banal, havia algo profundamente humano. Algo que eu tinha perdido e estava, aos poucos, reaprendendo. Quando terminamos, ela olhou para mim com os olhos cansados. Moço, o senhor tem algum canto onde eu possa deitar? Não precisa ser cama, não. Um cobertor no chão já tá bom demais. Cobertor no chão. Ela estava pedindo cobertor no chão. Como se não merecesse mais que isso. Como se tivesse se acostumado a dormir como cachorro e achasse que era o máximo que podia pedir. A senhora vai dormir na cama, eu disse firme. No quarto dos fundos. Tem cama, travesseiro, cobertor limpo. Tudo limpo. Mas e o senhor? Eu durmo no sofá. Não é a primeira vez. Não tem problema. Ela ia protestar, mas eu já estava indo buscar lençóis limpos no armário. Lençóis que estavam guardados há anos. Lençóis que minha esposa tinha bordado à mão com flores pequenas nas bordas. Lençóis que eu nunca tinha conseguido usar de novo porque carregavam a memória dela. Mas agora parecia certo. Parecia que era para isso que tinham sido guardados. Para esse momento, para essa pessoa. Levei ela até o quarto dos fundos. Era pequeno. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma janela que dava para o quintal. A luz do lampião a óleo iluminava tudo com aquele tom amarelado, quente, que deixava o ambiente acolhedor. Arrumei a cama com cuidado. Estendi o lençol, coloquei o travesseiro, peguei um cobertor leve porque a noite estava quente. Pronto, eu disse. Qualquer coisa, a senhora me chama. Eu vou estar ali na sala. Ela olhou para a cama como se fosse a primeira vez que via uma na vida. Passou a mão no lençol limpo. Sentiu a maciez. Sentiu o cuidado. Moço, faz tanto tempo que eu não durmo numa cama de verdade. A voz dela quebrou. E ela desabou. Desabou de uma vez. Sentou na beirada da cama e começou a chorar. Chorar alto. Chorar com soluços que vinham lá de dentro. Chorar tudo que tinha segurado durante meses, talvez anos. Chorar a dor, a humilhação, o abandono, a solidão. Fiquei sem saber o que fazer. Sem saber se devia ficar ou sair. Sem saber se devia falar ou ficar quieto. Mas então o instinto falou mais alto.
O mesmo instinto que me fez parar na curva, o mesmo instinto que me fez trazer ela para casa. Sentei ao lado dela na cama e coloquei a mão no ombro magro. Não falei nada. Só fiquei ali. E ela, aos poucos, encostou a cabeça no meu ombro e continuou chorando. Chorando até não ter mais lágrima, até não ter mais força. Quando finalmente parou, ela se afastou devagar e limpou o rosto com as mãos. Me desculpa, moço. Não queria... Não precisa pedir desculpa. A senhora pode chorar o quanto quiser, pode chorar tudo. Aqui é seguro. Ela me olhou. E naquele olhar tinha gratidão, tinha esperança, tinha algo que eu não via em olhos humanos há muito tempo. Tinha vida voltando. Como é o nome do senhor? Ela perguntou baixo. João. Meu nome é João. Prazer, João. Meu nome é Aparecida. Mas todo mundo me chamava de Cida. Cida. Agora ela tinha nome, tinha rosto, tinha história. Não era mais só a mulher da curva. Era Cida. Era uma pessoa. Era alguém. Prazer, dona Cida, eu disse, e um esboço de sorriso apareceu no rosto dela. Fazia tempo que ninguém me chamava de dona. Pois agora vai ser chamada de novo. E vai ser chamada com respeito, com o respeito que a senhora sempre mereceu. Ela assentiu. Deitou na cama devagar, ainda vestida, e puxou o cobertor até o queixo. Fechou os olhos e soltou um suspiro profundo. Um suspiro de quem finalmente podia baixar a guarda. Boa noite, seu João. Boa noite, dona Cida. Apaguei o lampião e fechei a porta devagar. Voltei para a sala. Peguei um cobertor velho do armário e me deitei no sofá. Não era confortável. As molas estavam gastas e o estofamento estava duro. Mas eu não ligava. Não conseguiria dormir de qualquer jeito. Fiquei ali, olhando para o teto escuro, ouvindo o silêncio da casa. Mas era um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio vazio, pesado, sufocante. Era um silêncio habitado. Um silêncio que dizia: você não está mais sozinho. Pensei na minha esposa. Pensei em como ela teria reagido se estivesse viva. Ela teria feito a mesma coisa. Teria trazido dona Cida para casa sem pensar duas vezes. Teria cuidado dela. Teria dado carinho, comida, abrigo. Porque era assim que ela era. Generosa, de coração enorme. E talvez de alguma forma eu estivesse honrando a memória dela. Talvez estivesse fazendo o que ela faria. Talvez estivesse finalmente saindo daquela paralisia de dor e voltando a viver. Não dormi direito aquela noite. Fiquei acordado durante horas, pensando, planejando, sentindo raiva do sobrinho que tinha feito aquilo com ela, sentindo preocupação com o que vinha pela frente, sentindo medo de não conseguir ajudar o suficiente, mas também sentindo algo que eu não sentia havia muito tempo, sentindo esperança de que talvez, só talvez, nós dois pudéssemos nos curar. Ela, da dor do abandono, eu, da dor da perda. Esperança de que Deus, no seu jeito silencioso e misterioso, tinha colocado a gente no caminho um do outro por um motivo. Esperança de que aquela curva na estrada, aquele momento, aquele encontro, não era acaso. Era propósito. Quando finalmente o sono veio, já passava das 2 da manhã. E pela primeira vez em 7 anos, dormi sem ter pesadelos. Dormi sem acordar no meio da madrugada, sentindo o vazio da cama ao lado. Dormi em paz. E lá no quarto dos fundos, dona Cida também dormia. Dormia profundamente, pela primeira vez em meses. Dormia com a barriga cheia, o corpo limpo, o coração um pouco menos pesado. Dormia sabendo que, pelo menos por aquela noite, ela estava segura. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Uma noite de descanso. Uma noite sem medo. Uma noite onde a gente pode fechar os olhos e confiar que vai acordar no dia seguinte e que alguém vai estar ali, do outro lado da parede, cuidando. A primeira noite foi apenas isso. Silenciosa, simples.
cheia de dor guardada e esperança nascendo. Mas foi o começo. Acordei com o cheiro de café. Abri os olhos devagar, sem entender de onde vinha aquele cheiro. Fazia 7 anos que eu acordava sozinho, no silêncio absoluto da casa vazia, tendo que me arrastar até a cozinha para preparar o café da manhã, com as mãos ainda dormentes e a cabeça pesada. Mas ali, naquela manhã, o cheiro já estava no ar. Forte, quente, convidativo. Me levantei do sofá com o corpo doído. As costas reclamavam das molas gastas, o pescoço estava travado, mas eu mal ligava. Caminhei até a cozinha e vi Dona Cida de pé, de frente para o fogão a lenha, mexendo a chaleira. Ela tinha vestido a mesma roupa rasgada de ontem, não tinha outra. Mas o cabelo estava preso num coque simples e o rosto, mesmo cansado, tinha uma expressão diferente. Tinha dignidade. "Bom dia, seu João", ela disse sem virar, como se soubesse que eu estava ali. "Espero que não se importe." Achei o café e fiz. Fazia tempo que eu não fazia um café de verdade. "Bom dia, Dona Cida", respondi, ainda meio zonzo. "A senhora não precisava, podia ter descansado mais." Ela se virou e pela primeira vez vi um meio sorriso no rosto dela. "Seu João, eu já tenho quase 70 anos. Não sei ficar parada. Se eu ficar parada, enferrujo. Prefiro fazer alguma coisa. Me faz bem." 70 anos. Ela tinha 70 anos e estava sendo tratada como escrava. 70 anos carregando mourão de cerca sozinha. 70 anos e o mundo tinha simplesmente esquecido que ela existia. "Então tá", eu disse puxando a cadeira, "mas a senhora não precisa fazer tudo. A gente divide as coisas, certo?" Ela assentiu e serviu o café. Sentamos juntos de novo, como na noite anterior. E de novo havia algo de sagrado naquele ato simples. 2 pessoas tomando café juntas, dividindo o silêncio da manhã, dividindo a companhia. Tomamos o café com pão que eu tinha comprado 2 dias atrás. Estava um pouco duro, mas ela não reclamou. Comeu devagar, saboreando cada pedaço, como quem não quer desperdiçar nada. "Seu João", ela disse depois de um tempo, "o que o senhor vai fazer comigo?" A pergunta me pegou de surpresa. Coloquei a xícara na mesa e olhei para ela. "Como assim? O que eu vou fazer?" "É que eu não posso ficar aqui de graça. Não é certo. O senhor já fez demais. Eu posso trabalhar. Posso ajudar na casa, na cozinha, no que o senhor precisar. Não quero ser peso." A palavra peso, de novo, sempre a mesma palavra, como se ela tivesse sido convencida ao longo dos anos de que sua existência era um fardo. "Dona Cida", eu disse, tentando ser firme, mas gentil ao mesmo tempo, "a senhora não é peso, nunca foi e nunca vai ser. A senhora pode ficar aqui quanto tempo quiser, pode ajudar se quiser, mas não porque tem que pagar alguma coisa. Porque a senhora mora aqui agora. Essa casa é da senhora também." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela segurou. Engoliu seco, assentiu devagar. "Obrigada, seu João, obrigada mesmo. Não sei como vou retribuir." "Não precisa retribuir nada, só precisa ficar bem." Terminamos o café em silêncio. Eu sabia que ela ainda não acreditava completamente. Sabia que ia demorar para ela entender que não era caridade, que não era pena, que era apenas humanidade. Algo que deveria ser normal, mas que tinha se tornado raro. Depois do café, eu disse que ia até a cidade resolver algumas coisas. Ela ficou preocupada. Perguntou se eu ia demorar, se ela devia fazer alguma coisa enquanto eu não estava. Eu disse que não precisava, que ela devia descansar, mas sabia que ela não ia obedecer. Ela era daquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, que precisam estar fazendo alguma coisa para se sentir vivas. Selei o cavalo e saí. O sol já estava alto, quente como sempre. A estrada de terra estava seca, rachada, esperando pela chuva que teimava em não vir. Passei pela curva da serraria e, pela primeira vez, olhei para o lugar sem sentir só vazio. Olhei e vi o que tinha acontecido ali, o encontro,
a mudança, o início de alguma coisa que eu ainda não entendia completamente. Cheguei na cidade por volta das 9 da manhã. Amarrei o cavalo na frente da prefeitura e entrei. O ar-condicionado velho roncava fraco, mal dando conta do calor. Tinha 2 pessoas na fila. Esperei minha vez, pensando no que ia dizer, em como ia explicar. Quando chegou minha vez, a atendente, uma moça jovem de óculos, com cara de cansada, me olhou com aquela expressão neutra de quem atende gente o dia inteiro. Pois não? Bom dia. Eu queria falar com alguém da assistência social. Ela arqueou a sobrancelha. Sobre o quê? Sobre uma senhora que eu encontrei. Uma senhora idosa que estava sendo explorada, maltratada. Eu preciso de ajuda para regularizar a situação dela. A moça franziu a testa, puxou um papel e uma caneta. Nome dela? Aparecida. Não sei o sobrenome ainda, mas ela tem quase 70 anos. Estava trabalhando em condições desumanas, sem salário, sem comida direito, sem nada. O sobrinho dela que fez isso. A moça anotou algumas coisas e me pediu para esperar. Sentei numa cadeira de plástico duro e fiquei ali, olhando para o chão, sentindo o estômago embrulhado. Raiva. Raiva de ter que estar ali explicando uma situação que nunca deveria ter acontecido. Raiva de saber que tinha mais gente como Dona Cida por aí, invisível, sofrendo em silêncio. Depois de uns 20 minutos, uma mulher mais velha apareceu. Ela tinha cabelo curto, óculos pendurados no pescoço e uma expressão séria, mas não fria. Senhor João, sou Marta, assistente social. Pode me acompanhar? Segui ela até uma salinha pequena. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, um ventilador velho e uma janela que dava para um beco. Sentei e ela sentou do outro lado. Pegou uma prancheta e me olhou com atenção. Me conta o que aconteceu. E eu contei tudo. Desde o momento que vi Dona Cida arrastando o Mourão até o momento que a trouxe para casa. Contei sobre as feridas, sobre o estado dela, sobre o que ela tinha dito sobre o sobrinho. Contei sem enfeitar, sem exagerar. Só a verdade crua, dura, que doía de falar. Marta ia anotando, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ela suspirou fundo. Seu João, o senhor fez a coisa certa. Isso que o senhor descreveu é trabalho análogo à escravidão. É crime. E se ela tem quase 70 anos, ela tem direito à aposentadoria, a benefícios, a atendimento de saúde. A gente precisa fazer um cadastro dela, tirar documentos se ela não tiver e abrir um processo contra esse sobrinho. Ela está com medo, eu disse. Tem medo de que ele venha atrás dela. Tem medo de ficar sozinha de novo. Ela não vai ficar sozinha. A gente vai cuidar disso. E o senhor? O senhor pode ficar com ela enquanto a gente resolve tudo? Posso. Ela está morando comigo agora. Marta me olhou diferente. Com respeito. Com algo que parecia gratidão. Tem pouca gente que faria o que o senhor está fazendo. Tem pouca gente que para olhar. Eu parei porque não dava para não parar, não dava para passar direto e fingir que não vi. Mas muita gente finge, a maioria finge. A frase ficou no ar, pesada como chumbo, e eu sabia que era verdade. Quantas vezes eu mesmo tinha passado por situações e desviado o olhar. Quantas vezes tinha visto gente precisando de ajuda e não tinha feito nada porque estava com pressa, porque estava cansado, porque não era problema meu. Talvez Dona Cida tivesse aparecido na minha frente justamente para me lembrar de que tudo é problema meu, que a dor do outro é minha dor também, que a gente só é humano quando cuida uns dos outros. Marta me deu um papel com instruções. Marcou uma data para levar Dona Cida até ali para fazer o cadastro e me disse que ia iniciar a investigação contra o sobrinho. Agradeci e saí. Lá fora, o sol estava mais forte ainda. A rua estava quase vazia. Só alguns carros velhos passando devagar, levantando poeira. Fui até a loja de roupas na esquina. Era pequena, simples, mas tinha o básico.
Comprei 2 mudas de roupa para Dona Cida. Nada chique, vestidos simples de algodão que fossem confortáveis. Comprei também chinelos, porque os pés dela estavam muito machucados para usar sapato fechado. Depois fui no mercado. Comprei mais comida. Arroz, feijão, carne, legumes, frutas, pão fresco. Enchi 2 sacolas. Mais do que eu costumava comprar quando morava sozinho, porque agora eu não estava mais sozinho. A viagem de volta foi tranquila, o cavalo conhecia o caminho e eu deixava ele ir no passo dele, sem pressa. O sol já começava a pender quando cheguei na fazenda. Desci, amarrei o cavalo, peguei as sacolas e as roupas e entrei. A casa estava diferente, limpa, organizada, cheirando a sabão e a comida. Dona Cida tinha limpado tudo, tinha varrido o chão, tinha lavado a louça que estava acumulada, tinha até esfregado as panelas velhas que eu já nem usava mais. E na cozinha, ela estava fazendo alguma coisa no fogão. Dona Cida, eu disse, colocando as sacolas na mesa. A senhora não precisava limpar tudo isso. Ela se virou, o rosto suado, mas sorrindo. Sorrindo de verdade dessa vez. Eu quis, seu João. Fazia tempo que eu não cuidava de uma casa de verdade. Me fez bem. Me fez lembrar de quando eu tinha a minha própria casa, antes de tudo desmoronar. Antes de tudo desmoronar. Ela tinha tido uma vida antes. Uma casa, talvez uma família, talvez sonhos. E tudo tinha desmoronado. E agora, ela estava tentando remontar os pedaços um dia de cada vez. Olha, eu disse puxando as roupas da sacola. Comprei isso para a senhora. Não sei se vai servir direito, mas é melhor que o que a senhora está usando. Ela olhou para as roupas e os olhos encheram de lágrimas de novo. Pegou os vestidos com as mãos trêmulas, sentiu o tecido e me olhou com uma gratidão tão profunda que eu tive que desviar o olhar. Seu João, o senhor não devia ter gastado dinheiro comigo. Devia sim. E gastei. E vou gastar mais se precisar. A senhora merece roupa nova. Merece roupa que não está rasgada, que não está suja. Merece dignidade. Ela apertou os vestidos contra o peito e chorou. Chorou baixinho, sem fazer barulho, só deixando as lágrimas caírem. E eu fiquei ali, sem saber o que dizer. Apenas entendendo que às vezes a gente chora não de tristeza, mas de alívio, de finalmente ser visto, de finalmente ser tratado como gente. Naquela noite, jantamos juntos de novo. Ela tinha feito arroz, feijão e um frango ensopado com as coisas que tinha sobrado na geladeira. Estava simples, mas estava gostoso. Tinha o gosto de comida feita com cuidado, com carinho. Depois do jantar, sentamos na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O vento estava morno e trazia cheiro de terra, de mato, de possibilidade de chuva. Os grilos cantavam alto e lá longe um cachorro latia. Seu João, Dona Cida disse olhando para o céu. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor mora sozinho? O senhor parece ser uma boa pessoa. Cadê a família do senhor? A pergunta veio direta, sem rodeios. E doeu. Doeu porque era a pergunta que eu evitava responder até para mim mesmo. Fiquei quieto um tempo, olhando para o mesmo céu que ela olhava, pensando nas palavras certas, mas não tinha palavras certas. Só tinha a verdade. Eu fui casado, comecei devagar. 25 anos casado, com a mulher mais incrível que já existiu. Ela se chamava Helena. A gente se conheceu novos, namorou, casou, veio morar aqui na fazenda. A gente não teve filhos. Tentamos, mas não veio. E estava tudo bem. A gente era feliz só nós dois. Parei. Respirei fundo. Continuei. 7 anos atrás, ela começou a passar mal. Dor de cabeça, cansaço, tontura. A gente foi no médico e descobriu que era câncer. Câncer no cérebro. Eles disseram que não tinha muito o que fazer. Disseram que era questão de meses. Dona Cida colocou a mão na minha. Uma mão leve, gelada, mas firme. Um gesto simples que dizia: eu tô aqui, eu tô ouvindo. Você não tá sozinho. Ela durou 8 meses.
8 meses onde eu vi ela definhar, perder o cabelo, perder a força, perder a memória. Mas ela nunca perdeu o sorriso. Até o último dia ela sorria. Dizia que tinha sido feliz. Dizia que tinha vivido uma vida boa. E aí ela morreu. Aqui mesmo. Nessa casa. Naquele quarto onde a senhora está dormindo. O silêncio caiu pesado entre nós. Depois que ela se foi, continuei. Eu simplesmente parei. Parei de viver. Continuei fazendo tudo no automático. Acordava, trabalhava, comia, dormia. Mas não vivia, só existia. E existir não é viver, é só respirar. Dona Cida apertou minha mão. Eu entendo, seu João. Eu entendo bem. A senhora também perdeu alguém? Ela assentiu. Perdi meu marido faz 15 anos. Infarto. Foi rápido. Num dia ele estava bem, no outro ele se foi. E depois eu perdi a casa, porque a gente tinha dívida. Perdi os amigos, porque quando você fica pobre, os amigos somem. Perdi a dignidade, porque fui morar de favor na casa da minha irmã, que morreu 3 anos depois. E aí só sobrou o sobrinho. E ele me tratou do jeito que o senhor viu. Ele vai pagar pelo que fez, eu disse, e minha voz saiu dura. Eu fui na prefeitura hoje, falei com a assistente social. A gente vai fazer a senhora ter o que é seu por direito. A aposentadoria, documentos, tudo. E ele vai responder pelo que fez. Ela balançou a cabeça devagar. Não quero vingança, seu João. Só quero paz. Só quero viver o que me resta em paz. E vai viver, aqui, comigo, pelo tempo que a senhora quiser. Ela me olhou. E naquele olhar havia algo novo. Algo que não estava lá antes. Havia confiança. Havia crença. Havia esperança. Sabe, seu João, ela disse baixinho, Deus trabalha de formas estranhas. Eu estava rezando todo dia pedindo para Ele me tirar daquele lugar, pedindo para Ele mandar alguém, e Ele mandou o Senhor justo quando eu mais precisava. E ao mesmo tempo, eu acho que Ele mandou eu para ajudar o Senhor também, porque o Senhor estava morrendo por dentro. E a gente está se salvando um ao outro. As palavras dela me atingiram como um raio, porque era verdade. Era a mais pura verdade. Eu estava morrendo por dentro, estava me afogando na solidão, na dor, no vazio, e ela tinha aparecido, não para eu salvá-la, mas para a gente se salvar juntos. Ficamos ali na varanda até tarde, conversando, compartilhando histórias, compartilhando dor, compartilhando esperança. E quando finalmente fomos dormir, eu não me senti mais sozinho. Pela primeira vez em 7 anos, eu senti que havia vida naquela casa de novo. E vida, eu estava aprendendo, não é algo que você tem sozinho, é algo que você compartilha. Os dias começaram a ter ritmo. Não era mais aquela rotina mecânica, morta, onde cada dia era igual ao anterior e eu só esperava a noite chegar para poder dormir e esquecer. Agora os dias tinham forma, tinham som, tinham cheiro, tinham presença. Eu acordava com o som de Dona Cida na cozinha. Às vezes era o barulho da chaleira fervendo. Às vezes era o ranger da porta do fogão, a lenha sendo aberta. Às vezes era só o som dos chinelos dela arrastando no chão. Mas era som de vida. E isso bastava para fazer a diferença. A gente tomava café juntos toda manhã. Ela insistia em preparar. Dizia que gostava, que fazia ela se sentir útil. Eu já tinha desistido de argumentar. Deixava ela fazer o que quisesse, mas sempre ajudava a lavar a louça depois. Sempre dividia as tarefas, porque ela não era empregada, não era hóspede, era companhia. Era alguém que morava ali, alguém que importava. Depois do café, eu ia para Lida. O gado não se cuidava sozinho, a cerca não se consertava sozinha, a terra não se trabalhava sozinha. Mas agora, quando eu saía, eu sabia que tinha alguém me esperando. Alguém que ia perguntar como foi o dia. Alguém que ia ter comida pronta quando eu voltasse. E isso mudava tudo.
Dona Cida foi pegando confiança aos poucos. No começo, ela ainda tinha aquele jeito assustado, como se esperasse que a qualquer momento eu mudasse de ideia e a mandasse embora. Mas com o tempo, ela foi relaxando, foi ocupando a casa, foi deixando suas marcas. Ela reorganizou a cozinha do jeito dela. Colocou as panelas em outra ordem. Pendurou panos de prato onde antes não tinha. Limpou cantos que eu nem sabia que existiam. E a casa foi ficando diferente. Não pior, não melhor, só diferente. Viva. Teve um dia que cheguei em casa no fim da tarde e senti um cheiro diferente. Cheiro doce. Cheiro de açúcar queimando, de canela, de algo que eu não sentia fazia anos. Entrei na cozinha e vi Dona Cida mexendo um tacho grande no fogão. "O que a senhora está fazendo?" Perguntei curioso. Ela se virou, o rosto suado, mas sorrindo. Um sorriso largo, genuíno, que iluminava o rosto enrugado. "Doce de leite, seu João." Fazia anos que eu não fazia. Encontrei um leite que estava perto de vencer na geladeira e pensei, por que não? "O senhor gosta de doce de leite?" Gostava. Helena fazia de vez em quando, e o cheiro me trouxe uma onda de memórias tão forte que tive que segurar na mesa para não cambalear. Memórias boas, memórias doces, memórias que não doíam tanto quanto costumavam doer. "Gosto sim", respondi, a voz saindo meio rouca. "Faz tempo que eu não como. Então hoje o senhor vai comer. E vai comer até não aguentar mais." Ela voltou a mexer o tacho, cantarolando baixinho uma música antiga, dessas que passavam no rádio há 50 anos. E eu fiquei ali, parado, apenas observando. Observando aquela mulher que tinha chegado quebrada, machucada, sem esperança, e que agora estava ali, cantando, fazendo doce, vivendo. E percebi que ela não estava apenas se curando, ela estava me curando também. Naquela noite, comemos doce de leite direto do pote, com colher, sentados na varanda. O céu estava estrelado como sempre, e a lua cheia iluminava o quintal, com aquela luz prateada, fantasmagórica, que deixava tudo meio irreal. Os grilos cantavam, uma coruja piava ao longe, o vento era morno e trazia cheiro de terra molhada. Finalmente tinha chovido de tarde, uma chuva rápida, mas que tinha deixado tudo fresco. "Sabe, seu João", Dona Cida disse, lambendo a colher, "eu tinha me esquecido como era bom fazer doce. Tinha me esquecido como era bom cozinhar para alguém. Quando a gente está sozinha, a gente não tem vontade de fazer nada. A gente só sobrevive. Mas quando tem alguém, quando tem companhia, aí a vida volta a fazer sentido." Ela tinha razão. Fazia tanto sentido que doía, porque era exatamente o que eu tinha vivido esses 7 anos. Só sobrevivendo, só respirando, só existindo no modo automático. Mas agora, com ela ali, as coisas tinham voltado a ter cor, tinham voltado a ter sabor, tinham voltado a ter propósito. "A senhora tem toda a razão, Dona Cida. Toda a razão." Ficamos em silêncio por um tempo, apenas saboreando o doce e a noite. "Seu João", ela disse de repente, a voz ficando mais séria, "aquele sobrinho meu, o senhor acha que ele vai vir atrás de mim?" A pergunta veio carregada de medo. Medo real. Medo de quem já sofreu nas mãos de alguém e sabe do que essa pessoa é capaz. Pensei antes de responder. Não queria mentir para ela. Não queria dar falsas garantias. Mas também não queria alimentar o medo. "Não sei, Dona Cida. Mas se ele vier, vai ter que passar por cima de mim primeiro. E eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. Ninguém." Ela me olhou, e nos olhos dela havia gratidão, mas também havia algo mais. Havia crença. Ela acreditava em mim, e isso me fazia querer ser digno dessa crença. "Obrigada, seu João, de coração. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. A gente está junto nisso agora." E estávamos, juntos. Não era mais eu sozinho enfrentando o vazio da vida. Não era mais ela sozinha carregando o peso do abandono.
Éramos dois, e dois é infinitamente mais forte que um. Os dias continuaram passando, e cada dia trazia pequenas mudanças, pequenas vitórias. Dona Cida começou a cuidar de um canteiro de temperos no quintal. Manjericão, salsinha, cebolinha, coisas simples, mas que faziam diferença na comida. Ela dizia que gostava de ter as mãos na terra, que fazia ela se sentir conectada com alguma coisa, que fazia ela se lembrar de quando era jovem e ajudava a mãe na horta. Eu arrumei a cerca do galinheiro que estava quebrada fazia meses. Comprei meia dúzia de galinhas na cidade e trouxe para casa. Dona Cida ficou radiante. Disse que sempre gostou de cuidar de galinhas, que era bom ter bichos por perto, que era bom ter vida acontecendo. E a casa foi enchendo de vida mesmo. As galinhas ciscavam no quintal. O cachorro velho, que antes só dormia, voltou a abanar o rabo quando a gente chegava perto. Os temperos cresciam no canteiro. E dentro da casa tinha conversa, tinha riso, tinha companhia. Uma tarde, voltei mais cedo da lida, porque o sol estava forte demais e eu não estava me sentindo bem. Calor excessivo, dor de cabeça, corpo cansado. Quando cheguei em casa, Dona Cida percebeu na hora. Seu João, o senhor tá com cara de doente. Só cansado, Dona Cida, nada demais. Não é só cansado, não. O senhor tá com febre. Vai lá deitar. Eu vou fazer um chá. Tentei protestar, mas ela não deu ouvidos. Me empurrou para o quarto, aquele mesmo quarto onde Helena tinha morrido e que agora ela ocupava, e me fez deitar. Trouxe um pano molhado, colocou na minha testa e saiu para fazer o chá. Fiquei ali deitado, olhando para o teto, sentindo o cheiro do quarto. Não era mais o cheiro de Helena, era o cheiro de Dona Cida, cheiro de sabão, de roupa limpa, de presença feminina. E não me incomodou, pelo contrário, me confortou. Ela voltou com o chá de boldo misturado com hortelã, amargo, mas quente e reconfortante. Me fez beber tudo. Depois sentou na beirada da cama e ficou ali, olhando para mim com aquele jeito maternal, protetor. O senhor precisa descansar, seu João. O senhor trabalha demais. O corpo não aguenta. Eu sempre trabalhei assim, Dona Cida. Sempre. Mas antes o senhor era mais novo. Agora o senhor já não é mais um menino. Precisa cuidar da saúde. Ela tinha razão. Eu estava ficando velho. Os joelhos doíam. As costas doíam. As mãos estavam mais calejadas, mais rígidas. O corpo pedia descanso, mas a cabeça não deixava. A cabeça ainda achava que eu tinha que provar alguma coisa. Para quem, eu não sabia. Talvez para mim mesmo. Dorme um pouco, ela disse passando a mão no meu cabelo. Um gesto simples, mas cheio de carinho. Eu vou cuidar de tudo aqui. O senhor pode confiar em mim. E eu confiei. Fechei os olhos e dormi. Dormi pesado, profundo, sem sonhos. E quando acordei, já estava escuro lá fora. A febre tinha baixado. O corpo ainda estava cansado, mas a dor de cabeça tinha passado. Levantei devagar e fui até a sala. Dona Cida estava sentada no sofá, costurando alguma coisa à luz do lampião. Quando me viu, ela sorriu. Melhorou? Melhorei. Obrigado, Dona Cida. Não precisa agradecer. A gente cuida um do outro, lembra? Foi o senhor mesmo que disse. Sim, eu tinha dito. E era verdade. A gente cuidava um do outro. Não por obrigação. Não por dívida. Mas porque era o certo, porque era o humano. Sentei ao lado dela no sofá e vi o que ela estava costurando. Era uma das minhas camisas velhas rasgada na manga. Ela estava remendando. A senhora não precisava. Eu quis. Essa camisa ainda tá boa. Só precisava de um remendo. E eu gosto de costurar. Me acalma. Fiquei ali olhando ela costurar. Os dedos dela, mesmo velhos e calejados, se moviam com habilidade, com prática. Cada ponto era firme, preciso. Ela não estava apenas remendando uma camisa. Estava remendando alguma coisa dentro dela também. Estava se reconstruindo, ponto por ponto.
E eu também estava me reconstruindo, junto com ela, aos poucos, sem pressa, sem alarde. Passou uma semana, depois 2, depois 3, e a vida foi se ajeitando, foi encontrando seu ritmo, seu equilíbrio. Dona Cida finalmente foi até a prefeitura comigo. Levei ela no cavalo de novo e dessa vez ela não tremeu. Dessa vez ela se segurou firme, confiante. A gente encontrou com Marta, a assistente social, e ela foi extremamente gentil. Fez Dona Cida se sentar, ofereceu água, café e começou a fazer o cadastro. Descobrimos que Dona Cida tinha direito à aposentadoria, sim. Tinha contribuído quando era mais jovem, quando trabalhava como costureira numa fábrica pequena. Mas depois que o marido morreu e ela perdeu tudo, ela simplesmente não tinha conseguido regularizar. Não tinha documentos, não tinha endereço fixo, não tinha nada. Marta disse que ia resolver tudo, que ia tirar os documentos novos, que ia dar entrada na aposentadoria, que ia garantir que ela tivesse acesso a atendimento médico. E mais importante, ia abrir processo contra o sobrinho. Quando saímos de lá, Dona Cida estava diferente, estava mais ereta, mais firme, como se tivesse recuperado um pedaço da dignidade que tinham tirado dela. Seu João, ela disse no caminho de volta, eu tô sentindo uma coisa estranha. O que, Dona Cida? Esperança. Eu tô sentindo esperança de novo. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso. A voz dela quebrou, mas ela não chorou, apenas sorriu. Um sorriso molhado, mas genuíno. Isso é bom, Dona Cida. É muito bom. É bom demais. E é tudo graças ao Senhor. Não é graças a mim. É graças a nós dois. A gente se ajudou. A gente se salvou. E era verdade. Porque eu também estava sentindo esperança. Também estava sentindo que a vida podia continuar. Que dor não precisa ser eterna. Que solidão não precisa ser definitiva. Que recomeço é possível, mesmo quando a gente acha que já é tarde demais. Chegamos em casa no fim da tarde. O céu estava pintado de laranja e rosa. As nuvens pareciam algodão doce. E quando descemos do cavalo, Dona Cida olhou para casa, para as galinhas ciscando no quintal, para o cachorro velho deitado na varanda, para o canteiro de temperos crescendo e disse: sabe, seu João, essa casa está começando a parecer um lar de novo. E ela tinha razão, porque lar não é feito de paredes, não é feito de telhado, não é feito de móveis ou de terra. Lar é feito de gente, de companhia, de cuidado, de pequenos gestos que vão, dia após dia, reconstruindo o que a vida tinha destruído. E a gente estava construindo isso, juntos, tijolo por tijolo, dia por dia. Estávamos construindo um lar. Mas eu ainda não sabia que, em breve, esse lar seria testado, que o passado ia voltar, que a raiva que eu sentia ainda ia precisar de um lugar para ir. E que eu ia precisar ser forte, mais forte do que nunca, porque o sobrinho estava vindo. Foi numa quinta-feira. Lembro porque era dia de feira na cidade e eu tinha acabado de voltar com mantimentos. O sol estava alto, o calor era sufocante e as cigarras cantavam tão alto que parecia que iam estourar os tímpanos. Tinha descarregado as sacolas na cozinha e estava tirando a sela do cavalo quando ouvi o barulho. Motor de carro, vindo pela estrada de terra. Não era comum. Aquela estrada levava só para minha fazenda. Ninguém passava ali por acaso. Quando tinha visita, o que era raro, eu sempre sabia com antecedência. Mas daquela vez, não sabia. E algo no fundo do meu estômago se revirou. Amarrei o cavalo rápido e fui até a frente da casa. Dona Cida estava regando o canteiro de temperos, de costas para a estrada. Ela não tinha ouvido ainda. Estava cantarolando baixinho, tranquila, feliz. O carro apareceu levantando uma nuvem de poeira. Era uma caminhonete velha, azul desbotada, com a lataria amassada e o para-brisa rachado. Freou bruscamente na frente da casa e a poeira subiu como fumaça, cobrindo tudo. Eu já estava tenso, mas quando vi quem desceu do carro, meu corpo inteiro ficou rígido.
Era um homem na casa dos 40, barrigudo, baixo, com cara de poucos amigos. Usava uma camisa surrada, calça jeans suja de graxa e tinha o rosto vermelho, não sei se de sol ou de raiva. Os olhos eram pequenos, apertados, cheios de malícia. E quando ele me viu, esboçou um sorriso torto que me deu vontade de socar. "Boa tarde", ele disse, mas não tinha nada de boa no tom. "Tô procurando uma véia que fugiu de onde estava trabalhando. Disseram que ela pode estar por aqui." Meu sangue ferveu, mas me forcei a ficar calmo. Me forcei a respirar fundo, a pensar antes de agir. "Quem é o senhor?" perguntei duro. "Sou Ademir, sobrinho da véia, e vim buscar ela. Ela tem trabalho para terminar." Trabalho. A palavra saiu da boca dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se explorar uma idosa fosse apenas trabalho. "A senhora que o senhor procura tem nome", eu disse, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava. "E ela não está indo a lugar nenhum." Ele arqueou a sobrancelha e deu um passo à frente, tentando intimidar, tentando mostrar quem mandava. "Olha aqui, só. Eu não sei quem o senhor é e não me interessa. Aquela véia é minha tia. É responsabilidade minha, e eu vim buscar ela, então chama ela aí que a gente vai embora." Foi nessa hora que ouvi o som atrás de mim, o regador caindo no chão, a água se espalhando na terra seca, e quando me virei, vi Dona Cida, parada, paralisada, o rosto pálido, os olhos arregalados, o corpo todo tremendo. Ela tinha visto ele, e o medo tinha voltado. Todo o progresso, toda a confiança, toda a esperança que ela tinha construído nas últimas semanas. Tudo isso estava desmoronando bem na frente dos meus olhos. "Cida!" Ademir gritou, e a voz dele era um chicote. "Para de fazer escândalo e vem cá. A gente vai embora. Agora." Ela não se mexeu. Apenas ficou ali, tremendo, com as mãos apertadas contra o peito, como se tentasse se proteger de um golpe que ela sabia que viria. Algo dentro de mim quebrou. Dei 3 passos rápidos e fiquei entre ele e ela, entre o predador e a presa, entre o abuso e a proteção. "Ela não vai a lugar nenhum", repeti, e dessa vez minha voz não era mais fria, era fogo. "E o senhor vai sair da minha propriedade. Agora." Ademir me olhou de cima a baixo avaliando. Depois deu uma risada curta, sem humor. "O senhor acha que pode meter o bedelho na minha família? Acha que pode ficar com ela aqui, comendo de graça, sem trabalhar? Pois fique sabendo que aquela véia me deve. Me deve comida, teto, tudo que eu dei para ela. E ela vai voltar e vai pagar." "Ela não te deve nada", eu disse, e senti minhas mãos fecharem em punhos. "O que o senhor fez com ela foi crime, trabalho escravo, maus tratos, e a polícia já sabe. A assistência social já sabe. E o senhor vai responder por isso." A expressão dele mudou. A arrogância deu lugar a algo mais perigoso. Raiva pura. "Ah, é? Vai me denunciar, é?" Ele cuspiu no chão. "Pois pode denunciar. Ninguém vai fazer nada. Ninguém liga para uma véia inútil. E o senhor está se metendo onde não é chamado." Ele tentou passar por mim, tentou ir em direção à Dona Cida, mas eu bloqueei o caminho. Coloquei a mão no peito dele e empurrei, não com violência, mas com firmeza, com determinação. "Eu disse que o senhor vai sair daqui, não vou repetir de novo." Ele me empurrou de volta, mais forte, e nessa hora eu soube que ia ter confronto, que não ia resolver no diálogo, que ia ter que usar a força. "Tira a mão de mim", ele rosnou. "Tira a mão ou eu... ou o quê?" Cortei duro. "Vai fazer o quê? Vai me bater? Vai me ameaçar? Faça! Vê o que acontece." Ele avançou. Tentou me dar um soco, mas eu estava esperando. Desviei e segurei o braço dele, torci e empurrei ele para trás. Ele cambaleou, quase caiu, e quando se equilibrou, o rosto estava vermelho de raiva. "Seu maldito!" ele gritou. "Eu vou acabar com o senhor, vou acabar com os dois." Foi quando ouvi o som de passos atrás de mim, rápidos,
determinados. E antes que eu pudesse me virar, Dona Cida apareceu ao meu lado. Ela não estava mais tremendo, não estava mais com medo, estava com raiva. Raiva que tinha sido guardada, reprimida, sufocada durante meses. Você não vai fazer nada, Ademir, ela disse, e a voz dela saiu firme. Firme como eu nunca tinha ouvido. Você não tem mais poder sobre mim, não tem mais nada sobre mim. Eu não sou sua escrava, nunca fui e nunca mais vou ser. Ademir olhou para ela com desprezo. Cala a boca, véia. Você não passa de um estorvo. Sempre foi. Eu te dei um teto e você não soube agradecer. Você me deu um galpão imundo, ela gritou, e as lágrimas começaram a descer pelo rosto, mas ela não parou. Você me fez trabalhar até quase morrer. Me fez carregar peso que nem homem aguenta. Me tratou pior que cachorro. E ainda quer que eu agradeça? Eu te dei mais do que você merecia. Você é velha. Você é inútil. Você... Não deixei ele terminar. Avancei, peguei ele pela gola da camisa e encostei ele na caminhonete. Com força, com toda a raiva que tinha estado acumulando desde o dia que vi Dona Cida arrastando aquele mourão. Escuta aqui, eu disse, a voz saindo baixa, perigosa. Você vai entrar nessa caminhonete, vai dar a ré, vai voltar para a cidade e nunca mais vai voltar aqui. Nunca mais vai encostar nela, nunca mais vai nem pensar nela. Porque se você voltar, se você tentar alguma coisa, eu juro por Deus que você vai se arrepender. Eu juro. Ele tentou se soltar, mas eu segurei mais firme. Você tá me ameaçando? Não, tô te prometendo. Segurei ele ali por mais alguns segundos, olhando nos olhos dele, deixando ele sentir que eu não estava blefando, deixando ele entender que se ele voltasse ia ter consequência. Depois soltei. Ele cambaleou, ajeitou a camisa, cuspiu no chão de novo. Isso não vai ficar assim, ele resmungou. Você vai se arrepender. Eu já me arrependo de muita coisa na vida, respondi. Mas de te expulsar daqui não vai ser uma delas. Ele entrou na caminhonete, ligou o motor com um arranco violento e saiu em disparada, levantando poeira, buzinando, fazendo escândalo. Como se aquilo provasse alguma coisa, como se aquilo o fizesse mais homem. Quando o som do motor sumiu na distância, o silêncio caiu pesado, pesado como chumbo, pesado como a realidade do que tinha acabado de acontecer. Me virei para Dona Cida. Ela estava parada, as mãos tremendo de novo, mas o rosto ainda tinha aquela determinação, aquela força que eu não sabia que existia. Dona Cida, comecei, mas ela me interrompeu. Obrigada, seu João. Obrigada por não deixar ele me levar. Obrigada por me defender. Obrigada por tudo. E então ela desabou. As pernas falharam e ela começou a cair. Corri e segurei ela antes que batesse no chão. Era leve, leve demais. E estava tremendo tanto que parecia que ia quebrar. Eu tô aqui, eu disse, segurando ela firme. Você tá segura. Ele não vai te levar. Nunca. Você tá segura aqui comigo. Ela se agarrou em mim e chorou. Chorou tudo que tinha segurado durante o confronto. Chorou de medo, de alívio, de raiva, de dor. E eu apenas segurei ela. Apenas deixei ela chorar. Porque era o que ela precisava. Era o que nós dois precisávamos. Depois de um tempo, quando ela se acalmou um pouco, ajudei ela a entrar em casa. Sentei ela no sofá, busquei água, fiz ela beber. As mãos dela ainda tremiam tanto que eu precisei segurar o copo para ela não derramar. Ele vai voltar, seu João, ela disse, a voz fraca. Eu conheço ele. Ele não esquece. Ele não perdoa. Ele vai voltar. Se ele voltar, eu tô aqui. E da próxima vez, não vou só expulsar ele. Vou chamar a polícia. Vou fazer ele responder pelo que fez. Ela balançou a cabeça, os olhos ainda cheios de medo. A polícia não vai fazer nada. Ele sempre se safa. Ele sempre... Dessa vez não vai se safar, eu prometo. Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que ela tinha razão para ter medo.
Sabia que homens como Ademir não desistiam fácil. Sabia que ele ia voltar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ia voltar. E quando voltasse, eu tinha que estar preparado. Aquela noite foi tensa. Dona Cida mal comeu, mal falou. Ficou sentada na varanda, olhando para a estrada, como se esperasse ver a caminhonete aparecer de novo a qualquer momento. Eu fiquei com ela. Não saí de perto, não deixei ela sozinha com medo. Quando finalmente fomos dormir, já passava da meia-noite. Ela foi para o quarto, mas eu sabia que não ia conseguir dormir. Eu também não ia. Fiquei na sala, sentado no sofá, com a espingarda do meu pai ao lado. Não gostava de arma, nunca gostei, mas naquela noite era necessário. Fiquei ali na escuridão, ouvindo os sons da noite, os grilos, a coruja, o vento nas árvores. Cada som me deixava alerta, cada barulho parecia uma ameaça. Mas nada aconteceu. A noite passou, lenta, pesada, mas passou. Quando o sol nasceu, levantei do sofá com o corpo dolorido. Guardei a espingarda e fui até a cozinha. Dona Cida já estava lá. Tinha olheiras fundas, o rosto cansado, mas estava fazendo café, tentando manter a normalidade, tentando não deixar o medo vencer. Bom dia, seu João. Bom dia, Dona Cida. Conseguiu dormir? Ela balançou a cabeça. Não muito, mas tá tudo bem. Tô viva, tô aqui. E o senhor tá aqui comigo. Isso é o que importa. Tomamos café em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas, de medos não confessados, de preocupações reais. Depois do café, eu disse que ia até a cidade. Dona Cida ficou preocupada. Pediu para eu não ir. Mas eu precisava falar com Marta, precisava fazer alguma coisa. Cheguei na prefeitura por volta das 9. Marta estava no escritório dela, revisando papéis. Quando me viu, percebeu na hora que algo estava errado. Senhor João, o que aconteceu? Contei tudo, o confronto, as ameaças, o medo de Dona Cida. Contei sem enfeitar, sem aumentar, só a verdade. Marta ouviu tudo com atenção, anotando algumas coisas. Quando terminei, ela suspirou fundo. Vou abrir um boletim de ocorrência. Vou solicitar medida protetiva para Dona Cida e vou acelerar o processo contra ele. Mas, senhor João, ela me olhou sério. Essas coisas demoram e, enquanto isso, ela está vulnerável. Eu sei, por isso vim aqui. Queria saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer agora. Algo que impeça ele de voltar. A medida protetiva vai ajudar. Se ele violar, pode ser preso. Mas... Ela hesitou. Homens como ele não ligam muito para papel. Ele pode ignorar e fazer o que quiser mesmo assim. Então o que eu faço? Fique vigilante, não deixe ela sozinha. Se ele aparecer de novo, chama a polícia imediatamente. E se ele tentar alguma coisa, se defenda. A lei te protege se você estiver se defendendo. Voltei para casa com o peito apertado, com a sensação de impotência, de que fazer tudo certo, seguir as regras, às vezes não era suficiente, que o sistema falhava, que as pessoas fracas continuavam fracas e as pessoas fortes continuavam fazendo o que queriam. Mas eu não ia desistir, não ia deixar Ademir levar Dona Cida, não ia deixar ela voltar para aquele inferno, mesmo que isso significasse enfrentar ele de novo, mesmo que isso significasse ir além do que a lei permitia. Porque tinha coisas que eram mais importantes que a lei, e proteger quem a gente ama era uma delas. Passaram-se 2 semanas desde o confronto com Ademir. 2 semanas de vigilância constante. 2 semanas de olhar para a estrada a cada barulho de motor. 2 semanas de dormir com um olho aberto e a espingarda por perto. Mas ele não voltou. Marta tinha conseguido a medida protetiva. O papel dizia que Ademir estava proibido de se aproximar de Dona Cida a menos de 200 metros. Dizia que se ele violasse, seria preso. Mas papel é só papel, e eu sabia que homens como ele não ligavam muito para papel. Mesmo assim, aos poucos, a tensão foi diminuindo. A vida foi voltando ao ritmo.
Não ao ritmo de antes, nunca seria igual, mas a um novo ritmo. Um ritmo onde a gente aprendeu a conviver com o medo, mas não deixar ele tomar conta. Dona Cida voltou a cuidar do canteiro, voltou a fazer doce, voltou a cantar enquanto cozinhava, mas ainda olhava para a estrada de vez em quando. Ainda tremia quando ouvia motor de carro, ainda acordava no meio da noite com pesadelos. E eu entendia, porque trauma não sara da noite para o dia. Trauma fica grudado na alma como cicatriz. Mas com o tempo, com cuidado, com amor, a cicatriz dói menos, fica menos inchada e a gente aprende a viver com ela. Foi numa manhã de sábado que as coisas começaram a mudar de verdade. Eu estava consertando a cerca do pasto quando vi uma van branca subindo pela estrada. Meu corpo ficou tenso na hora. Larguei o martelo, limpei as mãos suadas na calça e fiquei de pé, pronto para qualquer coisa. Mas quando a van parou, não foi Ademir quem desceu. Era Marta, a assistente social. E com ela tinha mais 2 pessoas. Uma mulher jovem com prancheta e um homem mais velho de jaleco branco. "Senhor João", Marta acenou sorrindo. "Vim fazer uma visita. Trouxe a doutora Carla e o doutor Mendes. A gente queria ver como Dona Cida tá." Respirei aliviado. Chamei Dona Cida, que estava dentro de casa, e ela veio até a varanda limpando as mãos no avental. Quando viu as pessoas, ficou meio receosa, mas Marta foi logo tranquilizando. "Dona Cida, vim trazer boas notícias. E vim também fazer um check-up na senhora. O Dr. Mendes é clínico geral. Ele vai examinar a senhora, ver se está tudo bem. E a doutora Carla é psicóloga. Ela está aqui para conversar, se a senhora quiser." Dona Cida olhou para mim, pedindo aprovação. Eu assenti. Ela precisava disso. Precisava de cuidado médico. Precisava de alguém para conversar sobre tudo o que tinha passado. Eles ficaram quase 2 horas. O doutor Mendes examinou Dona Cida no quarto, com a porta fechada. Eu fiquei na sala com Marta, tomando café, esperando. Minha perna balançava nervosa. Não sabia o que eles iam encontrar. Não sabia se ela tinha alguma doença, algum problema sério que a gente não tinha percebido. Quando o doutor saiu, o rosto dele era sério. "Senhor João, posso falar com o senhor lá fora?" O estômago apertou. Saímos para a varanda e ele fechou a porta. "A situação dela é complicada", ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Ela está desnutrida, está com anemia, tem início de osteoporose, provavelmente de carregar peso excessivo durante muito tempo. Os ombros têm lesões antigas que nunca foram tratadas direito. E ela está com pressão alta, muito alta. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. É grave, é sério, mas não é irreversível. Com alimentação adequada, medicação e descanso, ela pode melhorar bastante. Mas ela precisa de acompanhamento, precisa voltar ao médico regularmente e precisa, acima de tudo, de paz, sem estresse, sem sobrecarga." "Ela vai ter", eu disse firme. "Ela vai ter tudo o que precisar." Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Eu sei que vai, senhor João. Dá para ver que o senhor cuida bem dela. Dá para ver que ela está melhor do que quando foi encontrada. Mas é importante continuar. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ele me deu uma receita com os remédios, me passou instruções sobre alimentação e disse que ia voltar dali a 1 mês para fazer novo exame. Depois foi a vez da psicóloga. A doutora Carla ficou mais tempo, quase 1 hora, conversando com Dona Cida no quarto. Eu fiquei na sala, tentando não escutar, respeitando a privacidade, mas de vez em quando ouvia soluços abafados, ouvia choro, e meu peito apertava a cada som. Quando finalmente saíram, Dona Cida estava com os olhos vermelhos, inchados, mas havia algo diferente nela. Algo mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas, como se tivesse colocado para fora coisas que estavam entaladas há tempo demais. A doutora Carla veio falar comigo enquanto Marta ajudava Dona Cida a lavar o rosto.
Ela passou por muita coisa, Senhor João. Muito trauma, muito abuso emocional e físico. Vai demorar para ela se recuperar completamente, mas ela é forte, mais forte do que imagina. E o fato de ter o Senhor aqui, dando suporte, faz toda a diferença. Eu vou continuar cuidando dela, eu disse, pelo tempo que for necessário. Eu sei. E ela sabe também. E isso, Senhor João, é o que vai salvá-la. Não remédio, não terapia, mas saber que alguém se importa, que alguém a vê como pessoa, que alguém a ama. A palavra amor ficou suspensa no ar. Eu não tinha pensado nesses termos, não tinha colocado nome no que sentia, mas talvez fosse isso mesmo. Não amor romântico, não paixão, mas amor humano. Amor de cuidado, amor de querer o bem do outro sem esperar nada em troca. Quando eles foram embora, eu e Dona Cida ficamos na varanda, em silêncio. O sol estava se pondo. O céu estava pintado de vermelho, laranja, roxo. As cigarras cantavam. O vento era morno. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era pesado. Era apenas silêncio. Seu João, Dona Cida disse depois de um tempo. A doutora me fez perguntas que eu nunca tinha pensado sobre. Me fez pensar em muita coisa. Quer conversar sobre? Ela pensou um pouco antes de responder. Ela me perguntou o que eu queria da vida, o que eu sonhava. E eu percebi que fazia tanto tempo que ninguém me perguntava isso, que eu nem sabia mais responder. Eu tinha esquecido que eu podia querer alguma coisa, que eu podia sonhar. E conseguiu responder? Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Consegui. Eu disse que queria paz, queria um lugar onde eu pudesse acordar sem medo, onde eu pudesse dormir sem pesadelo, onde eu pudesse simplesmente existir, sem peso, sem cobrança, sem dor. E a senhora tem isso aqui, eu disse. Tem e vai continuar tendo. Ela me olhou, e nos olhos dela havia gratidão, mas também havia outra coisa. Havia reciprocidade, porque ela sabia que não era só ela que tinha sido salva. Ela sabia que eu também tinha sido. Sabe, seu João, quando eu estava naquele lugar horrível, quando eu estava arrastando aquele mourão, eu rezava todo dia pedindo para Deus me tirar de lá. Eu pedia um milagre, e o milagre veio na forma do Senhor. Mas eu percebi uma coisa, o milagre não foi só para mim, foi para os dois, porque o Senhor também estava precisando ser salvo. As palavras dela me acertaram em cheio, porque era verdade. Verdade que eu não queria admitir, mas que não dava mais para negar. Eu estava morrendo por dentro antes dela aparecer. Estava me afogando na solidão, na dor, na falta de propósito. E ela tinha me dado propósito de novo. Tinha me dado razão para acordar, razão para cuidar, razão para viver. A senhora tem razão, Dona Cida, toda razão. Ficamos ali até escurecer completamente, conversando, compartilhando, curando juntos. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em semanas, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada. Apenas um sono profundo, reparador, que me fez acordar no outro dia me sentindo renovado. Os dias seguintes foram de mudança gradual. Dona Cida começou a tomar os remédios, começou a comer melhor. Eu fazia questão de comprar frutas, verduras, carne boa. Ela foi ganhando peso. Os olhos foram ficando menos fundos. A pele foi ganhando cor. E o mais importante, o sorriso foi ficando mais frequente. O canteiro de temperos cresceu. Ela plantou também umas flores. Margaridas, rosas, girassóis. Disse que queria ver cor, queria ver vida. E as flores foram crescendo, colorindo o quintal que antes era só terra seca e mato. As galinhas botavam ovos, a gente comia ovo fresco todo dia. E Dona Cida ficava orgulhosa, como se cada ovo fosse uma conquista pessoal. Eu continuei trabalhando na fazenda, mas agora com menos pressa, com menos urgência. Porque eu sabia que tinha alguém me esperando, sabia que tinha um lar para voltar.
E a casa foi ficando cada vez mais parecida com um lar mesmo. Tinha cheiro de comida, tinha som de conversa, tinha risada, tinha vida. Uma tarde, quase um mês depois da visita da equipe médica, eu estava na cidade comprando ração para o gado quando encontrei com Marta na rua. "Senhor João!" Ela acenou, se aproximando. "Que bom te ver. Estava querendo falar com o senhor." "Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu sim, coisa boa. A aposentadoria da dona Cida saiu. E o processo contra Ademir está andando. A polícia já colheu depoimentos e tem chance real dele ser condenado." Senti uma onda de alívio tão grande que tive que segurar na parede para não cambalear. "Sério? Sério? E tem mais. A gente encontrou outras 3 pessoas que ele explorava do mesmo jeito. Idosos que ele mantinha trabalhando em troca de nada. A gente tirou todos de lá. E todos vão testemunhar contra ele. Ele não vai escapar dessa vez. Justiça. Finalmente, justiça." "E dona Cida sabe?" "Ainda não. Queria que o senhor desse a notícia. Acho que vai ser mais especial vindo do senhor." Voltei para casa com o coração acelerado. Quando cheguei, dona Cida estava na cozinha fazendo bolo de fubá. O cheiro enchia a casa inteira, quente, doce, reconfortante. "Dona Cida, preciso falar com a senhora." Ela se virou, limpando as mãos no avental, o rosto preocupado. "Aconteceu alguma coisa, seu João?" "Aconteceu. Coisa boa, muita coisa boa." E contei. Contei sobre a aposentadoria, sobre o processo, sobre as outras vítimas, sobre a chance real de Ademir ser condenado. Com cada palavra, os olhos dela foram se enchendo de lágrimas. E quando terminei, ela desabou, mas não de tristeza, de alívio, de alegria, de finalmente ver justiça sendo feita. "Ele vai pagar, dona Cida, vai pagar por tudo que fez." Ela me abraçou. Abraçou forte, apertado, como se quisesse me agradecer não só pelas notícias, mas por tudo. Por ter parado, por ter cuidado, por ter acreditado nela quando mais ninguém acreditava. "Obrigada, seu João. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu nunca desistiria da senhora, dona Cida. Nunca." Naquela noite, comemoramos. Não com nada extravagante. Apenas com o bolo que ela tinha feito, com café fresco, sentados na varanda, olhando as estrelas. Mas era mais que suficiente. Era perfeito. "Sabe, seu João," ela disse, lambendo o açúcar dos dedos, "eu passei a vida toda achando que eu não merecia coisa boa. Achando que eu era peso. Achando que eu era descartável. Mas agora eu tô começando a acreditar que eu mereço. Que eu tenho valor. Que eu importo. A senhora sempre mereceu, dona Cida, sempre teve valor, sempre importou, só precisava de alguém para lembrar a senhora disso." Ela sorriu, e naquele sorriso havia cura, havia esperança, havia futuro. As semanas continuaram passando, viraram meses, e com o tempo a medida protetiva virou processo. O processo virou julgamento, e o julgamento virou condenação. Ademir foi condenado a 3 anos de prisão por trabalho análogo à escravidão e maus tratos. Não era muito. Não era o que ele merecia, mas era alguma coisa. Era justiça. E era suficiente para dona Cida finalmente fechar aquele capítulo da vida dela. No dia que soubemos da condenação, ela chorou. Mas não de dor, de fechamento. De poder finalmente virar a página e começar de novo. Acabou, seu João. Finalmente acabou. Acabou sim, dona Cida. E agora a gente pode viver em paz. E vivemos. Vivemos em paz. Vivemos em companhia. Vivemos em cuidado mútuo. A casa que antes era vazia foi se enchendo de vida. As paredes que antes eram silenciosas foram se enchendo de conversa. O quintal que antes era só terra seca foi se enchendo de flores, de galinhas, de cor. E eu, que antes estava apenas sobrevivendo, voltei a viver. Voltei a rir. Voltei a ter propósito.
Voltei a acreditar que recomeço era possível, que cura era possível, que amor, não romântico, mas humano, era possível. Dona Cida se tornou mais que uma hóspede, mais que uma companhia. Se tornou família. A família que eu não tinha mais. A família que eu pensava ter perdido para sempre. E eu me tornei família dela também. O filho que ela nunca teve. O protetor que ela sempre precisou. O lar que ela pensava nunca mais ter direito. Às vezes, quando estamos sentados na varanda no fim de tarde, olhando o sol se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado, eu penso naquela curva, naquele momento, naquela decisão de parar. Penso no que teria acontecido se eu tivesse passado direto, se eu tivesse ignorado, se eu tivesse fingido que não vi. Ela ainda estaria lá, sofrendo, morrendo aos poucos, e eu ainda estaria aqui, sozinho, morrendo aos poucos também. Mas eu parei, e essa decisão mudou tudo. Salvou ela, salvou eu, nos salvou juntos. Às vezes Deus trabalha assim, em silêncio, sem milagres barulhentos, sem luzes descendo do céu, apenas colocando as pessoas certas no caminho uma da outra, apenas sussurrando para o coração: para, olha, cuida. E quando a gente obedece, quando a gente para, quando a gente olha, quando a gente cuida, milagres acontecem. Não milagres de cura instantânea, não milagres de transformação da noite para o dia, mas milagres de reconstrução, milagres de companhia, milagres de amor que não pede nada em troca, mas que dá tudo. Dona Cida ainda tem pesadelos às vezes, ainda acorda assustada de vez em quando, ainda olha para a estrada quando ouve motor de carro, mas cada dia ela tem menos medo, cada dia ela sorri mais, cada dia ela acredita mais que merece ser feliz. E eu ainda sinto falta da Helena, ainda dói a ausência dela, ainda olho para a fotografia na parede e sinto o vazio, mas agora o vazio não me consome, porque ele foi preenchido, não da mesma forma, nunca da mesma forma, mas foi preenchido com outra coisa, com outro tipo de amor, com outro tipo de propósito, e isso basta. Hoje, quando passo pela curva da serraria, aquela curva que mudou tudo, eu agradeço. Agradeço a Deus por ter me feito parar, por ter me dado coragem de cuidar, por ter me dado a bênção de ter Dona Cida na minha vida, porque ela não é fardo, nunca foi, nunca vai ser. Ela é presente, é companhia, é família, é amor. E todo dia, quando acordo com o cheiro de café, quando ouço ela cantarolando na cozinha, quando sento com ela na varanda para ver o sol se pôr, eu agradeço. Agradeço por ter parado naquela curva. Agradeço por ter cuidado. Agradeço por ter escolhido amar. Porque no final é isso que nos salva. Não dinheiro, não fama, não sucesso, mas amor. Amor que cuida, amor que protege, amor que vê o outro como humano, amor que divide a dor, amor que constrói lar. E esse amor simples, humano, cotidiano, esse amor é o maior milagre de todos.